O debate sobre a descriminalização das drogas divide opiniões. Tratar o assunto como problema de saúde e não de segurança pública enfrenta a resistência de quem afirma que as consequências podem ser devastadoras. Estaria o Brasil preparado e estruturado para essa mudança que já aconteceu em outros países? Para discutir o assunto, o Câmara Debate recebe o professor e psicólogo Deusimar Guedes. Ele é presidente da Comissão de Políticas de Segurança e Drogas da OAB Paraíba. Você de casa acompanhando a programação da TV Câmara, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Debate. Deusimar também, muito bem-vindo mais uma vez à TV Câmara, bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Deusimar, quero começar esse debate falando dos conceitos de legalizar, descriminalizar e liberar. Tem uma confusão muito grande que a sociedade faz sobre esses termos. Qual a diferença entre a proposta de descriminalizar as drogas e de liberá-las? Isso é muito importante. Inclusive, a sociedade faz uma confusão muito grande. Eu acho que hoje no mundo está havendo no mundo quase todo, está tendo uma tendência mais voltada a descriminalizar, que é deixar de ser crime, embora possa continuar proibida a substância, né? Não é mais um crime, mas pode passar a ser uma infração de menor potencial ofensivo, com a pena puramente administrativa. E liberar é liberar, deixar livre para o consumo em qualquer esquina, em qualquer lugar. Então, certamente nas drogas é preciso que a população entenda, porque às vezes a população tem uma resistência muito grande, porque sempre enxerga essas palavras como sinônimas quando não são, né? Esse descriminalizar, o problema não é mais da polícia, é um problema de saúde pública, é isso? Olha, a própria Organização Mundial de Saúde, nos seus últimos relatórios, diz que o uso indevido de drogas é o maior problema de saúde pública do mundo hoje. Então, nós temos o maior problema de saúde pública do mundo, o uso indevido de drogas. E isso de certa forma dificulta o controle dessa substância, porque se diz hoje, isso é um discurso padrão, inclusive no Brasil, que diz assim: isso é um problema, o usuário de droga é um problema de saúde, não um problema de polícia. Mas muitas das substâncias são proibidas. E é crime portar essas drogas, exemplo da maconha e tudo. Então, se é crime portar uma substância, não tem como não envolver a segurança pública, porque é um crime. Se a segurança não combater, ela está prevaricando. Então, quer dizer, essa confusão, inclusive, dificulta, porque se diz que é um problema de saúde pública, mas muitas substâncias são ilegais. Portá-las para consumo pessoal, mesmo para consumo pessoal, é crime, e então você tem que envolver a polícia, não tem como ser diferente. Então, a complexidade para se discutir a temática e para se tratar ela já começa por essa confusão legal que existe hoje. Desse seu raciocínio surge o questionamento de que, se está descriminalizando, seria um primeiro passo para liberar, já que, se não é mais crime e haverá um consumo, é melhor ter um comércio regularizado dentro de leis, dentro de uma legislação do país, do que deixar as pessoas consumirem ilegalmente, já que não é mais crime. Esse questionamento é o que se faz, é isso? Esse questionamento é o que se faz. O que pode se dizer é que quanto mais drogas circulando, mais se consome droga. Isso é um fato, a exemplo das drogas liberadas, como o álcool, o tabaco, os medicamentos em geral e por aí vai, né? Então, a gente tem que achar, o mundo todo está batendo cabeça em relação a isso, né? A gente não tem nenhum um modelo padrão que se possa dizer, vamos seguir esse aqui, que esse é o correto. A verdade é que eu acho que precisa se estimular as pesquisas, se pegar em exemplo de outros países com os resultados, porque eles não são muito confiáveis. Às vezes as próprias pesquisas não são muito confiáveis porque elas são eivadas de ideologismos e às vezes não obedecem métodos também precisos e uníssonos. Parece que o próprio mesmo país às vezes usa métodos diferentes, o Brasil mesmo faz muito isso. Então, está se aprendendo, a realidade é essa, está se aprendendo, não dá para se dizer hoje, qualquer profissional, qualquer cientista, qualquer país que se arvorar, que tem um método correto, certamente está sendo leviano, porque tem que se aprender muito, isso é uma coisa complexa. O problema da droga é uma coisa complexa, que exige também métodos complexos,
porque uma das discussões diz, não, na hora que você regulariza, o poder público mesmo vendendo, você vai tirar o ganho do traficante. Aí nós temos drogas, por exemplo, como o cigarro, o tabaco e o álcool no Brasil, onde a gente tem contrabandistas de cigarro aqui que vendem sem pagar o imposto, que continuam se locupletando com a venda de uma droga que é regulamentada. Como você tem do álcool também, o contrabando de álcool e de outros produtos aí. Quer dizer, o traficante do uísque sem pagar imposto, ou do tabaco sem pagar imposto, ele também não perdeu o lucro. Então, resumindo, a questão é complexa, não é tão simples como parece. Você falou em álcool aí, deixa eu colocar logo a jornalista Mafalda Moura, editora de jornalismo da TV Câmara, nesse debate. Vamos ver a pergunta dela. Recentemente, a Câmara externou, através da vereadora Elisa Virginia, a preocupação com o consumo de álcool cada vez mais cedo por jovens e adolescentes, tanto aqui no nosso estado como no país, de uma forma geral. E há quem diga que o álcool é a porta de entrada para outras drogas. Eu queria saber se você concorda com isso e se você aconselha, de que forma você poderia aconselhar os pais a evitarem o contato dos filhos precoce com a bebida. Tá aí. Obrigado, Mafalda, pela participação. É isso mesmo, Deusimar? É o álcool a porta de entrada para as drogas? Olha, há divergências também em relação a isso. O que pode se dizer é que a droga que for mais acessível, ela é a mais consumida. Então, a droga que todos nós consumimos na hora que acordamos é o café, a cafeína, né? Então, todos nós tomamos o café. O álcool é uma droga que é extremamente consumida porque ela é tolerada facilmente pela sociedade, é uma cultura da nossa sociedade ocidental. Relacionada à diversão, à felicidade, inclusive. Exatamente. E a própria mídia, a própria indústria tenta passar essa imagem, né, associando, inclusive, a felicidade, aos momentos glamourosos, tem que estar presente, regada ao álcool, à cultura. Então, isso facilita o acesso. Então, a maioria das pessoas, eu vi agora, inclusive, uma lei recente que tenta restringir o dono de bar, de restaurante, se tiver um menor bebendo, ele vai ser criminalizado, vai ser punido ali. Mas se a gente pega as pesquisas, vai ver que pelo menos metade dos jovens, até das crianças, o primeiro batismo dela, que geralmente é a droga que no Brasil se consome primeiro, é o álcool, mas exatamente porque ela está dentro da casa dele. Ela consome, metade dela disseram que consumiu dentro de casa, e às vezes com auxílio do pai ou de algum parente. Então, essa cultura é que contribui. Mas na hora que outras drogas vão chegando, elas passam a ser consumidas também facilmente. Então, não dá para se dizer, eu acho que é mais verdadeiro se dizer que a droga que se consome mais fácil é a que é mais acessível do que dizer que uma pode levar até outra. Agora, o que pode se dizer é que a pessoa sob efeito da droga, alguém sob efeito de álcool, então ele não vai ter noção de perigo, ele vai perder um pouco os controles, e aí ele vai ser persuadido a consumir outra, uma ilegal, com mais facilidade do que alguém que não está sob efeito da droga. Mas a mesma coisa, se alguém tiver sob efeito de maconha também, mais facilmente ele vai consumir álcool, consumir cocaína e tal. Quer dizer, não tem uma prova científica, não dá para fazer essa relação direta, que essa vai levar a essa. Agora, dá para se dizer que quanto mais acessível uma droga, certamente ela será mais consumida. Pegando o exemplo do álcool ainda, Deusimar, há gastos públicos anuais enormes em consequência do mau uso do álcool, né? Tratamentos de dependentes químicos, acidentes, né? Seguros, enfim. E o grande discurso de quem defende a não descriminalização é que geraria mais despesa nesse sentido. Como o Estado estaria estruturado para uma nova demanda de possíveis dependentes, de pessoas necessitando ali de ajuda? Você entende dessa maneira também que essa é a grande dificuldade de descriminalizar? Não, eu acho que a maior dificuldade de descriminalizar é exatamente ainda uma questão cultural, ideológica da população, né? Então, o que coloca uma droga na ilegalidade ou não, o que tem mais peso para se colocar uma droga na ilegalidade ou não, em qualquer lugar do mundo, não é nem os efeitos danosos que essa droga provoca, não, ao organismo dos seus usuários, não, ou da sociedade como um todo. É a cultura local. Então, nós temos aqui o nosso vizinho, como o Peru, a Bolívia, eles mascam a folha da coca, que é uma cultura deles. Aqui, não masca a folha da coca. Então, tem os países do Oriente Médio, eles fumam o ópio. Aqui a gente não tolera também o consumo do ópio, a não ser na forma de medicamentos e tal. Já alguns países, digamos, do Oriente Médio é proibido o consumo de álcool, e aqui a gente consome álcool abusivamente. Então,
As drogas que mais matam hoje no mundo todo, de forma direta ou indireta, é álcool e tabaco. Essas duas drogas, os maiores danos sociais no mundo todo, quando se trata de droga, são exatamente o álcool. Essa é a droga que maiores danos sociais provoca hoje no mundo todo. No entanto, ela é liberada e tolerada na maioria dos países do mundo. Então, a cultura tem muito mais influência do que esses danos. Então, acho que essa força cultural, nós temos uma pesquisa não muito antiga no Brasil, que 75% da população votou contra a descriminalização da maconha, né? Então, mas essa resposta ela é muito mais por essa cultura, por essa ideologia, do que mesmo pelos dados científicos da substância e tal. Então, certamente, a maior dificuldade em relação a descriminalizar é a cultura da população. Como vencer essa barreira? Onde é que começa essa mudança de mentalidade de uma sociedade? Campanhas educativas sérias, embasadas em dados científicos, sem alardes, sem apelos emocionais, sem terrorismos, mostrando a realidade da coisa mesmo. Então, acho que as campanhas educativas têm muito mais eficiência. Se nós pegarmos, por exemplo, o tabaco, a droga tabaco, nos últimos 20 anos, existem dados no Brasil que mostram que o país do mundo que mais diminuiu o consumo de tabaco nos últimos 20 anos foi o Brasil. Nós ainda não somos o país que menos consome, mas somos o país que mais diminuiu nos últimos 20 anos. Isso se deve a uma campanha educativa que vem acontecendo com o tabaco, mostrando casos reais e tal, imagens até chocantes, mas que são reais, né? Que está diretamente, não há dúvida hoje, a ciência é pacífica, que o tabaco está diretamente relacionado a doenças do sistema respiratório como um todo, né? Então, eu acho que essa conscientização, porque a informação a maioria de nós tem, seja ser criança, adolescente ou adulto. Agora, informação é uma coisa e conscientização é outra coisa. A conscientização ela só acontece com a massificação da informação. E essa massificação da informação, ela só vai vir com essas campanhas ininterruptas, passando por avaliações temporárias e não dependendo do gestor de plantão, porque um faz uma campanha, o outro interrompe, ou então muda o teor, enfim, e também não passa por avaliação para ver se está funcionando ou não aquilo. Então, eu acho que dois aspectos que são indispensáveis numa política pública são exatamente as campanhas educativas ininterruptas e embasadas em casos reais, em pesquisa científica, e outra coisa é que ela consiga a adesão da sociedade. Porque nenhuma política pública terá sucesso se ela não conseguir a adesão da sociedade. Porque é que hoje todos nós somos um fiscal da política do tabaco. Como foi que se conseguiu que a sociedade brasileira aderisse a essas campanhas educativas em relação ao tabaco? Então, é pegar nesses dados e tentar transferir esse aspecto para outros tipos de droga ou em outros aspectos, outras campanhas educativas. Eu assisti recentemente uma entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um defensor dessa bandeira da descriminalização, em que ele citava exatamente essa questão do tabaco, acreditando que descriminalizar, o reflexo lá na frente seria o que aconteceu com o tabaco. Teria primeiros anos ali de um consumo, de um aumento, mas depois a sociedade conseguiria se conscientizar, conseguiria ir abandonando e perderia o glamour, como o cigarro perdeu e continua perdendo. Você acredita que pode seguir essa lógica de raciocínio dele? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente caminha, queiramos ou não, para a descriminalização das drogas. Isso é uma tendência mundial, porque os americanos estão nesse caminho e a maioria do mundo termina seguindo os americanos. Eu acho que o Brasil, queira ou não, uma hora ele vai ter que descriminalizar. Agora, eu acho que não, essas mudanças bruscas, elas não devem acontecer de forma brusca, quero dizer. O ideal é que ela acontecesse gradativamente, que se fosse flexibilizando. Eu acho até que a lei atual é bastante flexível, porque não tem mais pena de encarceramento para o usuário de drogas, são aquelas penas de trabalho à comunidade, de participar de um curso educativo ou uma repreensão, né? Então, quer dizer, não existe mais pena para o usuário de droga. Tem muita gente que pode dizer, mas eu conheço uma pessoa que ele está preso, mas ele é só usuário, mas certamente ele está preso porque, pelo fato de ser usuário, ele cometeu um furto, alguma coisa, que aquele furto seria para comprar a droga, mas ele está preso pelo furto, pelo assalto, não pela droga, porque isso não dá mais pena de encarceramento. Eu acho que já foi uma flexibilização antes.
e que o tempo da lei está muito curto ainda para se fazer uma avaliação do que foi que isso ajudou e tal nessa flexibilização. Acho que a gente devia começar uma campanha aguerrida, uma campanha educativa no país inteiro, obedecendo às culturas de cada região, com material também adequado. E aí, com o passar do tempo, que essa geração, daqui a uns 10, 15 anos, que essa geração que hoje começasse, seja em casa, seja na escola, seja na igreja, acompanhando toda essa campanha educativa, quando ela chegasse na idade de maior risco, lá na adolescência, final da adolescência, ela já estava sabendo, estava bem informada, estava conscientizada desses riscos, e aí se podia descriminalizar. Mas acho que descriminalizar assim, de repente, não seria o ideal. Não estamos preparados para isso, né? Acho que não. Precisava primeiro preparar as pessoas para isso, até mesmo flexibilizar as pessoas, a cultura local, para que ela veja que isso é uma coisa que está pensando no melhor. Porque, é claro, eu não acredito que é uma lei mais dura ou mais rígida que vai resolver o problema do uso indevido de drogas, mas sim um maior ou menor envolvimento da sociedade em relação a essa causa. A gente continua debatendo no segundo bloco, pausa rápida aqui para o intervalo, mas na sequência continuamos esse debate sobre descriminalização das drogas. Até já. A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Câmara Debate está de volta. Em pauta no programa de hoje, a descriminalização das drogas. Estamos recebendo o professor e psicólogo Deusimar Guedes, que é presidente da Comissão de Políticas de Segurança e Drogas da OAB Paraíba. Deusimar, Portugal é um exemplo de país que já descriminalizou as drogas. Como é que foi o reflexo disso lá? Portugal, desde 2001, que ele descriminalizou todas as drogas, né? Então não é mais crime, embora continue proibida, né? A maioria dessas substâncias que hoje são ilícitas no Brasil foram descriminalizadas em Portugal, mas continuam proibidas, inclusive com penalidade, com medidas socioeducativas, não dá para chamar de pena porque não é mais crime, mas com medidas socioeducativas, como um trabalho à comunidade, ou se submeter compulsoriamente a um tratamento, a um curso educativo, ou multas, suspensão da carteira do motorista, de porte de arma, coisas desse tipo. Houve um crescimento logo no início do consumo da droga, que ela era mais como o Brasil, hoje em torno de 7% já usou alguma vez na vida a maconha. Isso é o padrão nosso hoje, mais ou menos 7% a 8%, variando um pouco de região. Mas em Portugal era nesse patamar, subiu para 14%, depois caiu para 12%. Hoje ela está mais ou menos, segundo os dados que eu tenho, ela está mais ou menos em 12% do uso na vida. Então, houve um crescimento no início e depois houve uma estabilização. Agora, segundo as informações que eu tive no último congresso agora internacional, os portugueses estavam lá, eles acham que essa estabilização, ela se deu muito mais às campanhas educativas que têm acontecido maciçamente no país. Houve também um estímulo às penas alternativas, né? Inclusive houve uma diminuição da pena para o traficante, ela caiu para 7 anos hoje a pena máxima. Então, aqui no Brasil ela chega a 15 anos, podendo até crescer mais. Então ficou no máximo 7 anos e deram muito ênfase às penas alternativas, até porque elas são 10% do custo da pena de encarceramento. Então, mas resumindo, as campanhas educativas em Portugal teve um efeito muito maior, segundo os próprios portugueses, do que mesmo o fato da descriminalização. Não foi a descriminalização em si que ajudou, mas sim as campanhas educativas. E os métodos usados em um determinado país, a gente não pode dizer que vai ser o mesmo reflexo em outros países, né? Você citou agora no fim do primeiro bloco, dentro do próprio país temos culturas completamente diferentes, pessoas com cabeças diferentes. Então, isso precisa ser pensado, imagino eu, regionalmente. É isso mesmo? É verdade. Eu acho que a cultura, como disse, a crença, ela tem uma força muito grande na população. Então, tem que trabalhar muito em cima disso, com material educativo, com material didático, que aquela pessoa que realmente possa transmitir. Então,
Não adianta hoje a gente chegar na sala de aula, o professor chegar e dizer, diga não à droga, droga mata. O menino às vezes já consumiu várias vezes, mas eu já usei e não morri e tal. Então o educador cai até no descrédito. Então ele tem que chegar. Agora, se eu chego na sala de aula, aí eu conversando com a criança, eu digo, quem de vocês já viu alguém caído na calçada porque estava embriagado, estava drogado? As crianças todas já ouviram falar. Ou que o pai chegou em casa, bateu no filho ou na mãe porque chegou drogado, chegou embriagado. Ou alguém que foi atropelado porque estava embriagado atravessando a rua, ou alguém que foi assassinado porque estava devendo ao traficante. Todas as crianças já ouviram falar disso. Então, a maneira, você dando um exemplo que está dentro da casa dele, ou que está na rua dele, que está no caminho da escola, ele vai internalizar essa informação muito mais fácil do que se a gente chegar com aquela coisa terrorista, dizendo que droga mata, que droga aquilo, porque tem pessoas que vão usar droga a vida toda e nunca vão ter grandes prejuízos, enquanto tem outros que rapidinho vão ter prejuízo. Então, isso vai variar muito de acordo com o organismo de cada pessoa, com o tipo de droga, com a frequência que ele usa, uma série de coisas. E a gente tem que ser sinceros com as pessoas quando vão nessas campanhas, nessas informações. Desde a criança até o adulto, tem que ser informações sinceras, claras, objetivas, não informações terroristas, amedrontadoras. O reflexo pode ser o contrário, né? Pode Como ser o você contrário. disse. Ele percebe que não morreu, que não é nada daquilo, da informação que ele recebeu e passa a desacreditar no que recebe. Exatamente. Então, isso é extremamente importante que se use não só o material adequado em cada região, em cada cultura, como até o vocabulário adequado também para aquela faixa etária. Eu até digo sempre aos educadores que eu sou um deles que frequenta muito as escolas, a sala de aula, até a maneira de se vestir. Está lá uma criança de 5, 6 anos, as crianças dão vontade, chega a pessoa toda como a gente está aqui, de paletó, quer dizer, você cria uma distância muito grande entre a criança e você. Agora, se você chega mais com o traje que ele usa, mais parecido com ele ali e tal, e senta também e faz uma roda, então você fica mais no mesmo nível, porque o jovem, que é a presa mais fácil para a droga, ele escuta muito mais outros jovens da idade dele do que os adultos, porque ele acha que o adulto está ultrapassado, está careta, que não é aquilo. Ele acredita muito mais naquilo que o grupo dele fala. Então, se a gente está mais falando a linguagem do grupo, termina a gente conseguindo também passar as informações com mais credibilidade. A gente tem mais uma participação da equipe de comunicação da Câmara de João Pessoa, desta vez do radialista Gilson Ricardo. Vamos assistir. É público e notório que o número de drogas com relação ao consumo no Brasil vem aumentando a cada dia. E a gente observa em entrevistas dos pais desses filhos que, infelizmente, enveredam por esses caminhos, que eles são os últimos a terem conhecimento com relação ao delito do filho. Quais as características se identificam o filho usuário de droga? Preocupação de todo pai, eu acho, Deusimar. Dá uma olhada ali, ele pode analisar o que, ele pode perceber o que. É verdade. Obrigado, Gilson, pelo questionamento. A gente agradece também. Uma coisa que acontece é uma mudança brusca de comportamento. Se os pais, a gente sabe que muitas vezes os pais não têm aquele diálogo aberto, diário, até por essa correria que os pais têm hoje de trabalhar o dia todo, pai e mãe, termina tendo um tempo pouco com o filho. Mas se ele presta atenção às atitudes dele, os horários de dormir, as notas da escola, o grupo de amigos. Eu tenho uma coisa simples que eu gosto de fazer com os pais, quando eu estou conversando com os pais, assim, principalmente à noite, normalmente as reuniões são à noite. Eu digo, eu vou fazer 3 perguntas aqui a vocês. Se o pai sabe dizer o nome dos 3 melhores amigos do filho dele adolescente, se ele conhece e sabe dizer o nome dos 3 melhores amigos do filho dele, de preferência quem são os pais desses amigos. Se ele sabe dizer às 10 horas da noite onde o filho dele adolescente está e com quem ele está, geralmente ele é um pai que cuida. Agora, se 9h30, 10 horas da noite, o pai não sabe aonde o filho adolescente está, com quem está, nem sabe dizer o nome dos 3 melhores amigos dele, ele precisa se aproximar mais para poder ele notar quando houver essa mudança brusca de comportamento. Claro que o jovem vai sempre tentar camuflar isso aí. Em média, os pais levam pelo menos 2 anos para notar que o filho está usando droga, porque ele camufla com facilidade, ele usa a droga, aqueles sinais de pupila dilatada, olho vermelho, ele vai tentar demorar na rua para esses sinais desaparecerem para poder voltar para casa, então ele chega quando o pai já está dormindo. Então os pais precisam estar mais próximos. O que se resume é o seguinte: a droga sempre pede uma conversa. Se a gente notou que está com um comportamento estranho, tem que se aproximar, tentar conversar, tentar se mostrar amigo, confidente, sem alarde, mesmo que ele diga que consumiu, isso não é bicho de 7 cabeças. A maioria dos seres humanos, em algum momento das suas vidas, eles vão consumir alguma droga.
nem que seja esporadicamente por curiosidade, por influência do grupo. Então, isso não é bicho de sete cabeças, isso é uma coisa comum demais na sociedade contemporânea. A gente não pode deixar que isso se torne um uso doentio, um uso abusivo, venha trazer grandes prejuízos. E isso se consegue com a aproximação. Eu sou psicólogo, trabalho mais especificamente com o usuário de droga, mas eu sempre digo, o melhor psicólogo e psicóloga é pai e mãe ainda dentro de casa. Informações importantes aí do Deusimar. Deixa eu colocar outro exemplo aqui, nosso vizinho Uruguai, né? Tem aí já há algum tempo legalizado a maconha. Já dá para fazer uma análise dos reflexos disso, Deusimar? Não dá porque toda essa legislação que o Uruguai criou, inclusive tabelando quantidades máximas a serem consumidas e tal, podem criar cooperativas de até X pessoas. Isso não foi colocado em prática ainda, porque mudou o presidente, uma série de coisas aconteceu, na prática não está acontecendo. Eu acho que o mundo todo está de olho no Uruguai para ver os resultados disso aí, o que é que vai acontecer. Mas ainda não dá para fazer uma avaliação porque a política só está no papel, ela não foi ainda implementada na prática ainda, isso tudo, porque o Estado mesmo é quem vai vender a droga e as cooperativas também podem distribuir entre os associados e tal, é essa a legislação dele lá em resumo. Mas, repito, na prática ainda não foi aplicado. Sobre a maconha, também sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso novamente, eu vi um raciocínio dele que dizia o seguinte: a maconha não leva ninguém a outras drogas. A maconha, o traficante que leva a outras drogas. Então, se você for buscar a maconha, você está no ambiente para comprar e não tem, ou o traficante te oferece outra coisa, você vai para outras drogas. Com esse raciocínio, ele queria dizer que o debate da maconha precisa ser separado da descriminalização de outras drogas. Você concorda com isso? Não concordo. Eu acho que a discussão sobre droga tem que ser da droga como um todo. Então, quando você chega para aplicar uma campanha educativa numa escola, numa comunidade, tem que ser em relação a todas as drogas, desde o álcool, o tabaco, a maconha, o crack, elas têm que ter todas na vala comum, porque todas as drogas, até o cafezinho que nós tomamos em casa, se a gente consumir abusivamente, ele pode trazer dores estomacais, insônia, gastrite, uma série de coisas. Então, o maior problema da droga não é a dependência da droga. O maior problema do uso indevido de droga é o que as pessoas fazem quando sob efeito da droga. Então, alguém sob efeito de maconha pode fazer coisas que jamais ele faria se ele tivesse lúcido, como sob efeito do álcool, como sob efeito do crack e qualquer outra coisa. Então, a discussão tem que ser que as substâncias são muito bem-vindas, substâncias psicoativas, todas elas, quando necessário. Então, se eu estou doente, não se concebe mais alguém fazer uma cirurgia hoje sem anestesia, que é uma droga fortíssima, tanto é que a pessoa paga. Então, tem drogas, as drogas de uso terapêutico são de muita importância, mas Michael Jackson morreu com overdose de medicamentos, Elvis Presley e uma série de, só para citar pessoas famosas, Whitney Houston e tal. Quer dizer, essas drogas, todas as drogas, mesmo as de uso terapêutico, podem trazer grandes problemas. E a campanha educativa tem que ser em relação a todas, inclusive em relação à maconha. Certamente não há nada que comprove que a maconha leva a cocaína e tal. Agora, os dados brasileiros dizem o seguinte: pelo menos 70% dos usuários de cocaína dizem que, primeiro, antes da cocaína, eles tinham usado maconha. Então, quer dizer, isso não quer dizer que quem usa maconha vai para a cocaína, mas que a grande maioria dos que estão na cocaína passaram pela maconha, isso é um dado. Certamente porque o acesso à maconha foi mais fácil. Então, eu sempre estou voltando para aquela coisa do acesso livre e tal. E uma das coisas que impulsiona muito o consumo, não creio que seja o traficante. O traficante, ele chega, fica lá em cima do morro escondido. Quem vai à procura dele é o usuário. Agora, quem estimula a pessoa a consumir, na maioria das vezes, é a cultura nossa, local. Pega no exemplo, aí, inclusive, do álcool, as campanhas midiáticas e tal. Agora, desculpa, mais recentemente nós temos um segmento que não consumia muito, como as mulheres e os adolescentes. Hoje se criou aquelas bebidas doces e tal, exatamente para conquistar esse segmento que ainda estava fora. No Brasil chegou-se ao cúmulo de suspender a validade de uma lei federal, o Estatuto do Torcedor, que não podia vender bebida alcoólica dentro dos estádios. Na Copa do Mundo, a indústria da cerveja, o lobby é tão forte que conseguiu suspender a validade de uma lei federal para que pudesse vender a bebida alcoólica dentro dos estádios. Então, essa força do capital, do consumismo selvagem que existe hoje, é muito mais danoso do que os próprios efeitos da droga. O modelo cultural consumista que nós vivemos hoje,
ele é muito mais danoso, porque se consome de tudo, inclusive droga, do que o próprio efeito das substâncias em si. Josimar, a gente já precisa encerrar. Quero agradecer demais sua presença. Seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. O Câmara Debate desta semana termina agora, mas pela internet estamos sempre em contato com você, pelo Facebook ou pelo canal no YouTube, TV Câmara JP. É possível interagir com nossa equipe por lá. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo debate.